Sejam bem-vindos a mais um Passo Controle, o quadro aqui do Pipocando Games, onde trazemos discussões e fazemos uma trocação de ideia de qualidade. O tema de hoje é: os videogames influenciam quando são violentos? A resposta é sim, igual qualquer outra mídia. Acabou. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Vocês têm alguma outra consideração? Bom, não, realmente eu também acho, né, que a violência tá em todo que é lugar, principalmente na TV aberta. Certo. Correto? Em programas sensacionalistas. Em programas sensacionalistas, na internet aí, entendeu? O mundo tá muito grandão, né? Sim. E violento. E violento e com Mas informação o em tudo mundo que é era lugar. muito mais violento antigamente. Muito mais violento, de maneiras agressivas fisicamente e verbalmente também. Mas acho que, assim, Água mole e pedra dura. tanto bate até que fura e... É que eu acho esse tema meio merda. Esse tema, ele, no contexto de uns dias atrás, ele ia ter sido mais relevante, mas eu acho que é sempre relevante falar e acho que vai ser bacana. É o seguinte, a questão, eu acho, que não é assim, tipo assim, videogames, a mídia, de uma maneira geral, influencia mesmo, porque as pessoas são influenciáveis. Mas a questão é que o videogame acaba sempre sendo atingido. As pessoas sempre acabam jogando pra esse lado do, tipo assim, nunca é o filme de guerra, ou nunca é alguma coisa que startou uma outra coisa, uma experiência de vida da pessoa. Pessoas mais velhas tendem sempre a culpar o videogame, porque acho que é o mais fácil de se relacionar. Não sei se é o mais fácil, mas é muito simples você pegar e falar assim, é culpa dos videogames, tá ligado? Por isso que eu acho que a gente acaba se sentindo muito atingido sempre que a gente fala sobre isso, tá ligado? A questão que eu acho principal é o seguinte: o videogame é a mídia mais nova, né? A forma de expressão artística mais nova, né? Assim, tem o cinema, tem a música e agora tem os videogames. Tanto que as matérias, quando vão na casa dos assassinos em série, das pessoas que falam assim, eles nunca falam assim, olhamos aqui a lista de filmes que ele assistia e ele assistiu o filme do Tarantino. Não tem isso. É sempre o CD do jogo saindo num envelope. Assim, videogames violentos influenciam pessoas a serem violentas? Eu acho que duas coisas. Eles podem tanto influenciar uma pessoa que não é violenta a ser violenta, se a pessoa não tiver a idade mental suficiente pra interpretar aquilo, e também pode piorar um quadro de alguém que já é violento e aí exerce aquilo naquela mídia, assim como em qualquer outra mídia. Num filme, numa série, nas músicas, etc. A questão é que o jogo, você pode interagir. Então é por isso que as pessoas pegam mais... esse é o argumento principal. No jogo, você é o assassino. Entendi. O que é uma baita de uma groselha. Tiozões, joguem antes de falar besteira. A parte que mais me incomoda nisso tudo é o seguinte, é que, como o Rolandinho falou, existem classificações indicativas, existe a idade apropriada para você consumir certo jogo. E aí, acontece um caso de violência e vão ver que o jovem que praticou a violência, ele estava jogando um jogo, mas ninguém fala, ele estava jogando um jogo que... Não era pra idade pode ou não pode ter influenciado, mas de fato estava fora da faixa etária da qual ele... para ser consumido, né? Ele não podia consumir esse jogo. Só que aí o pai, a mãe, ou o avô, tio, seja quem for, foi muito irresponsável de deixar esse jovem consumir esse tipo de mídia. E é meio bizarro isso, porque, vamos lá, eu jogo videogame desde moleque. Eu nunca fui violento em nada, eu nunca arrumei briga com coisa nenhuma. Quando eu era muito pequeno, eu tinha medo de jogos violentos. Eu via o meu tio jogar Maxi Payne, eu achava irado. E não era moleque, é porque hoje em dia, com 13 anos, o moleque, ele consegue jogar um Call of Duty de maneira absurda e mandar muito bem e não ficar chocado com nada. Mas eu, com 13 anos, eu vi um tiro e sangue saindo, eu ficava com medo. Mas aos 15 Gostei anos da reação frente, física. Hã? Gostei da sua reação. Ficar com medo. Mas eu, tipo, depois dos 15, 16, comecei a jogar esses jogos assim, nunca fui agressivo, não era a classificação indicativa, mas realmente é difícil pra um pai e pra uma mãe ficar sondando tudo que o filho faz na internet, né? Até porque o moleque acorda de madrugada, vai lá, faz o que quer. Alô, velho, para de querer culpar alguma coisa, o ser humano tem a mania de querer culpar algo. Então, eu acho que assim, o ser humano tem essa mania de culpar algo sempre, né? Tipo, o alvo tem que ser, tipo assim, ninguém é aquilo porque não é influência de alguma coisa, tá ligado? Mas ao mesmo tempo também eu acho que o videogame te possibilita também, sim, na minha opinião, a ver as consequências daquilo de verdade. Por exemplo, se você assume um papel de um assassino num jogo, tipo, o jogo muitas vezes ele te mostra as consequências daquilo e, tipo, você aprende muitas coisas, por mais que você interage com aquilo. Então eu acho que, tipo assim, o jogo, ele como o filme, ele te propõe uma coisa que não é real, que é pra você também sacar como aquilo influencia na realidade, tá ligado? Pra você, tipo assim, um filme que você vê sobre um assassino, por exemplo, você vê como aquilo atrapalha a sociedade, tá ligado? Tipo, dentro de um jogo, tipo GTA V, os caras são criminosos, e você vê que, mano, eles estão envolvidos com a polícia, tipo, o jeito que eles passam as coisas pra vocês também não é pra ser, tipo, olha lá, os caras matando todo mundo, tá ligado? Tipo, acho que o jogo também tem essa intenção de passar uma mensagem e a gente interpreta ela muitas vezes errado, saca? Eu acho assim, eu acho que eu concordo em partes, porque muitos jogos glamorizam a violência, e
e não tem nenhuma mensagem de, tem a consequência. Você acha Eu mesmo? acho vários, Uma imagina. glamorização à toa, assim. Sim, jogo de, por exemplo, que mata zumbi ou que mata gente, tem aquele... Mortal Kombat, tipo, tem jogos que é simplesmente pela violência, pelo gore, assim como tem filmes que é pela violência, pelo gore e ponto final, você entendeu? Então, assim, o que eu queria dizer são duas coisas principais. Primeiro, eu não sou psicólogo pra dizer que com clareza o que influencia ou não uma pessoa a fazer algo. Então, o que acontece? A classificação indicativa, ela é cruel, mas ela funciona no seguinte sentido. Eu jogo game violento desde muito novo, eu jogava CS com 5 anos de idade, eu tava jogando CS. Eu tenho pais e mães muito presentes, eu cresci com a minha mãe em casa, entendeu? Então, se eu desenvolvesse um comportamento agressivo, ela ia estar lá vendo, entendeu? Ela, inclusive, monitorou. Mas eu, com 6, 7 anos, sonhava que os terroristas estavam entrando na minha casa, sendo muito sincero, já cheguei a sonhar de tanto que eu tava jogando CS. Assim como eu já cheguei a sonhar com um filme de terror muito. Então, assim, é isso que eu tô dizendo. Se a criança não tem uma supervisão diária e constante dos pais, você segue a classificação indicativa do jogo, não deixa a criança acessar aquele conteúdo por via das dúvidas. Se ela não tem uma educação tão próxima, ela vai poder seguir aquilo e vai pelo menos não ser impactada com aquela violência, com aquele negócio. É que eu nem gosto tanto de falar desse assunto, porque como eu falei inicialmente, eu acho estúpido, né? É a mesma coisa que prenderem um serial killer nos Estados Unidos e falar assim, realmente, ele adorava Sexta-feira 13, né? Ele acompanhava, né, filmes de... É isso que eu falei, né? Na lista dele tinha Tarantino. Ele acompanhava filmes de serial killer, e aí ele pensou, seria um serial killer. Realmente a culpa não era dele, não é de um distúrbio psicológico, não é de uma má formação de caráter. A culpa é dos filmes. Então vamos parar de fazer os filmes, não teremos mais filmes de assassinato, não teremos mais... Gente, para com essa merda, sabe? De querer culpar uma forma de arte por um acontecimento, um distúrbio que é meramente culpa de uma falha de caráter do ser humano, uma falha de formação, de ética, de vários valores que essas pessoas não tiveram ou tiveram e passaram por um momento de surto triste, infeliz e enfim. Então, mas a pergunta que eu acho que, tipo assim, que eu quero fazer também pra gente responder é assim, que o Rolandinho já falou um pouco, mas por que então, hoje em dia, por ser a mídia mais nova, que os games sempre acabam sendo culpados nesse tipo de situação? Por que é mais fácil culpar os videogames do que outra mídia? É porque é mais nova? É porque a gente interage com eles? Ou é porque tipo assim, no Brasil, como o videogame desde os anos 80 já é visto como um negócio ruim, de azar, veio dessa cultura de achar que é ruim mesmo e acaba indo pra esse lado? O que vocês acham, na opinião de vocês? Vamos lá, duas coisas. Eu consigo responder essa pergunta, acho que com bastante embasamento. Primeiro, existe uma clara perseguição das mídias tradicionais contra o videogame. Assim, lógico que uma corporação gigantesca de televisão, ela não é uma entidade única que sempre se manifesta da mesma maneira. Você vai ter uma televisão que às vezes faz um documentário super legal sobre videogame, e aí na matéria lá os caras pisam no calo do videogame. Algumas emissoras mais que outras, em outros países essa dualidade mas até em países desenvolvidos ainda existe essa batalha. Por quê? Porque o videogame cresceu absurdamente, engoliu os outros mercados. Hoje em dia ele fatura mais do que a música e o cinema juntos, então ele mexe com o dinheiro e as pessoas mais novas cresceram com o videogame. Eu nem tenho televisão aberta, sincronizado na minha televisão, então os hábitos de consumo estão mudando duramente e eles estão brigando pra conseguir um espaço. Então quando eles podem, eles vão associar mesmo, entendeu? Agora, eu acho que existe uma segunda questão, que é que você perguntou se o porquê da... por que a gente sempre acaba acompanhando? É fácil culpar o videogame, porque tem muita gente mais velha que nunca jogou. Então imagina, filme todo mundo já assistiu. Então o cara sabe como bate nele. Fala, não é razoável falar que o cara foi lá e matou as pessoas porque ele assistiu um filme de violência. Eu já assisti tantos filmes de violência, música, a mesma coisa. Eu ouço rock pauleira aqui falando que vou mastigar o cérebro das pessoas e eu não faço nada disso. Você entendeu? Nunca mais Videogame o cara não jogou. Sim. Então ele não consegue entender qual é que é a relação que a pessoa tem com o videogame. Eu jogo CS, por exemplo, e eu esqueço que é um jogo de violência, cara. Porque pra mim é simplesmente a competição, a estratégia ali. Se eu tacasse pudim nas pessoas... Ia dar na mesma. Ia dar na mesma, entendeu? Eu não tenho assim, nossa, jogo CS, então eu vou pendurar uma AK-47 na parede, entendeu? E tem gente que faz isso e eu não culpo também, porque, enfim, faz parte da história humana, as armas e tudo. Mas tô dizendo que não é uma conexão direta entre a pessoa jogar um jogo violento e ela querer ir pro exército. Eu jogo um jogo de tiro, então eu queria ter uma pistola. Do mesmo jeito que não é no filme. Você pode ser fã do Tarantino, pode ser fã do Scorsese, e você não vai falar assim, tá aí, Tarantino é mó legal, eu queria um crânio humano na minha casa sangrando num chafariz. Não tem isso, entendeu? E só completando, é por isso que é tão fácil culpar os videogames, porque tem muita gente que não jogou, que não tem contato. Então, olha o mais jovem e fala, ok, o jornal falou que o menino jogava jogo de violência, eu não sei como é que é videogame, então deve fazer sentido. Não, cara, eu fico revoltado com isso, porque
porque ninguém dá um foco grande pros videogames, pras coisas positivas que o videogame já gerou, né? Tipo, ajudar pessoas com problema de socialização a fazer amizades, sabe? Pessoas com espectro de autismo, como o próprio Satoshi Tajiri criou o Pokémon pra isso. Ele tem Asperger e ele criou o Pokémon que obriga a interação social de jovens que têm dificuldade de interagir socialmente. Quantas entrevistas não saíram de jovens deficientes que começaram a sair mais de casa por causa de Pokémon GO e, tipo, descobriram amigos e lugares pra ir? Além de ser uma forma autêntica de expressão e de arte. E muitas pessoas fizeram obras incríveis que não existiriam se não fosse videogame. E isso influencia muitos jovens artistas a entrarem nesse mercado e continuarem movimentando essa roda. E, cara, os melhores amigos que eu tenho na minha vida, Rolandinho, o Gable, minha namorada, eu conheci todo mundo por causa de videogame. Não, a gente tem exemplos ótimos, tipo assim, do videogame gerando dinheiro e emprego e vidas novas para as pessoas, não só como forma de entretenimento, mas educacionalmente falando. Tipo, o Fallen tem uma escola que treina a galera, o Authentic que tá em Minas Gerais usando Minecraft como base para ensinar um monte de gente a fazer um monte de coisa. Então, você, tipo assim, querer usar os games como a principal fonte de influência da violência da criançada, eu acho que acaba sendo desonesto, tá ligado? Não errado, eu não acho errado, mas eu acho desonesto, porque é uma parte da indústria tão grande, tem tanta coisa sendo gerada, além só disso. Até porque se for falar dos videogames, se quer falar que videogame causa a violência, então fala também que o filme causa violência, fala que a novela causa violência, fala que a série causa violência. Fala que vocês querem falar, mano, a realidade é violenta. Você assiste o Jornal Nacional, você assiste qualquer jornal que tá passando agora, você liga a sua TV agora, velho, só tem tragédia, tá Fala ligado? que um pai gritando pra uma mãe, ou uma mãe gritando pra um pai na frente de um filho gera violência. Tipo, é basicamente isso, sabe? Tipo, tudo vai acabar, tudo dá um gatilho para as pessoas. A arte vai refletir a realidade sempre. Exatamente, a realidade sendo violenta, vai ter violência. E a arte é uma forma de você, do ser humano se expressar, tá ligado? Tipo, daquele meio que ele tá. Então, por exemplo, você vê um jogo, às vezes, como Counter-Strike, às vezes, tipo, pode ter sido criado por um cara que, mano, viveu lá no terrorismo, quer expressar isso de uma maneira, tá ligado? Tipo, a questão dos games também é essa, de expressão artística da parada. Olha, eu acho que pra concluir esse papo, tem uma questão que, assim, a gente tá fazendo o debate aqui, o Passo Controle é um quadro de debate. As pessoas querem ver o pau comendo, as pessoas querem a discussão, o time de futebol, entendeu? Quer que as pessoas discordem. E a ponderação, que eu acho que é a coisa mais importante que alguém pode aprender, deveria ser ensinado na escola, né? A argumentar, a ponderar, a medir os argumentos, tal, a gente não tem, é muito escasso aqui no Brasil. Tô falando isso porque se você olhar com ponderação pro assunto, você vai entender. A partir do momento que tiverem pesquisas sérias, que tiver um estudo que fale, olha, foi feito e replicado um estudo e realmente a violência tá indicando aqui que as pessoas têm um comportamento mais violento por causa do videogame, eu seria o primeiro a falar, não, então realmente, vamos tomar um pouco mais de cuidado, vamos maneirar na classificação indicativa, tirar um pouco das crianças, tal. Enquanto não foi feita uma pesquisa séria com o videogame, comparando com as outras mídias, pra mostrar que isso tá destoando das mídias, isso é um papo assim, é um papo etéreo. E já foi feita pesquisa, já tentaram provar isso e não foi provado. Então, eu acho que o que fica é, o videogame influencia, como as outras mídias influenciam, e a gente não deveria fazer disso um big deal. E é por isso que eu acho que a gente, como gamers e como pessoas que amam o videogame, o nosso dever, na real, é tipo a gente sempre lembrar das coisas boas que o videogame traz pra gente, tá ligado? Não só pra gente, mas pra sociedade de uma maneira geral. E assim, falando até disso, acho que é inevitável a gente entrar um pouco num caso um pouco mais concreto e recente, que foi o que aconteceu agora na escola, que não quero nem falar muito em detalhe, mas o que a mídia fez foi absurdo, cara, porque eles tentaram associar com a questão do Fortnite, teve imagem do computador do menino com CSGO. Sim. Assim, cara, por mais que o menino fosse o maior fã de Fortnite do planeta Terra e todos os outros milhões de jogadores de Fortnite que não agrediram seus... E as outras milhões de coisas que influenciaram ele, Não, mas eu digo assim, é muito mais um problema daquela criança que não teve uma estrutura familiar, que sofreu bullying na escola. Então vamos discutir bullying, vamos discutir a estrutura antiga, velha, decaída do nosso ensino. Eu só queria dizer que assim, usar esse como exemplo de como a mídia não perde a oportunidade de ir lá e colocar o menino, a roupinha era igual do Fortnite. E todas as outras crianças que não fizeram nada, que não são violentas, que conheceram amigos que sofrem bullying e chegam em casa e se divertem com isso e equalizam a qualidade de vida e não fazem uma besteira. Pensa nisso, sabe? Ninguém fala do menino que aprendeu o passinho do Fortnite. E tá dançando. E aí foi na festa da escola, e aí dançou. E conquistou a garota que ele amava. Socializou com a garota que ele amava, com a crush. Gente, videogame, tipo assim, influencia? Influencia. É o maior dos problemas? Não, velho. A gente ainda tem muitos problemas. Eu acho que a gente tem que focar, como o Rolandinho falou, tipo, nas pessoas, tá ligado? E menos no que tá causando aquilo, sabe? Tipo assim, as pessoas estão com problemas. Por que as pessoas estão tendo aqueles problemas? Por que o cara tem uma estrutura familiar zoada? Vamos atrás dessas pessoas e descobrir qual o problema dessas pessoas, tá ligado? E não olha, tentar culpar outras coisas.
coisa, sabe? E só tentando encerrar aqui, e educação, gente. Eu sempre acho que o segredo é educação, não só a educação de ensinar geografia e matemática, mas melhorar o ambiente escolar, melhorar a qualidade do ambiente, do convívio na escola. Tornar a escola um negócio legal. E assim, preste atenção, porque enquanto a gente tá discutindo se foi o game ou não, a gente tá cortando verba de educação agora que foi anunciado que vai ser uma das áreas que vai ter mais corte no Brasil. A gente já tem uma educação super sucateada, então assim, quer melhorar a educação das crianças e o jeito que elas se comportam? Vamos prestar mais atenção nisso e menos em botar a culpa nos videogames. Posso falar uma parada agora que vale pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa, de qualquer idade, tem um pouco a ver com a questão de bullying. Mas isso é muito importante pra jovem. Pra, tipo, o adolescente que tá no colégio, criança que tá no colégio. Tenta ser gentil com as outras pessoas. Tipo, às vezes você quer zoar, você quer brincar, você quer coisa assim, mas, tipo, faz brinca na brincadeira. Não aponta defeitos que podem magoar e nem essas coisas assim, sabe? Que, sei lá, mexe com a cabeça dos outros. Pensou que vai ofender? Se você pensou 2 vezes antes de falar, não fala. Ó, e é o seguinte, tá? Esse vídeo aqui é pra vocês, pra ter um debate. Então não vamos tentar brigar nos comentários, vamos tentar mostrar os nossos pontos. É a mensagem da gentileza que o Dami passou. Gentileza, tá bom? Tipo assim, você pode não concordar com a gente, mas você já fala assim, pô, pessoal, ó, tá? Tenta não ofender um amiguinho. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a discussão que a gente resolveu trazer aqui hoje. Meninos, por favor, se despeçam, Rolandinho. Olha, a gente achou relevante a gente trocar essa ideia. Estão rolando iniciativas muito legais para conscientizar as pessoas a respeito dos jogos. A gente teve o My Game, My Name, que foi justamente para ir contra o preconceito contra as meninas. Tem muita gente da própria comunidade gamer que se comporta de um jeito lamentável. Então, vamos prestar atenção na nossa própria comunidade, vamos melhorar sempre para que fique cada vez mais sem sentido fazer matérias como essa que infelizmente rolou aí, nesse caso horroroso. Exatamente. É isso aí, gente. Um beijo pra vocês, muito obrigado pela atenção de todos. Comenta aqui embaixo quais são suas ideias sobre o assunto e tchau.